Bom dia a todos, somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui e podermos engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca para mim aí Josué capítulo de número 24. Josué capítulo de número 24, versículo de número 15. Melhor, coloca 14, nós vamos ler 14 e 15. Diz assim: agora, pois, teme ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses a qual serviram vossos pais além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós permanecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, e escolhei a quem servais. Se aos deuses a qual seus pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse capítulo de número 24 de Josué, do versículo 1 até a chancela do versículo 13, 14, 15 e 16, ele vai dizer para nós que eles estavam em um lugar onde a aliança do povo precisava ser renovada diante de Deus. E o mais impressionante é que dentro do diálogo que Deus estende-se através de Josué ao povo, Deus faz lembrar de Terá, que era pai de Abraão. Deus lembra de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus lembra do momento, ao período que eles ficaram escravizados no Egito. E Deus começa a conversar com o povo, falando dos triunfos a qual ele tinha exercido para que o povo fosse vitorioso. O mais impressionante dentro dessa história, até chegar nesse versículo 14 e 15 que acabamos de ler, é Deus dizendo para eles o seguinte: eu realizei grandes feitos, milagres extraordinários nas suas trajetórias, tanto no caminho no deserto, quanto livrando vocês dos outros povos que vinham para derrotar vocês. Porém, vocês inclinaram os seus corações para outros deuses. Porém, vocês se apegaram àquilo que vão tirar vocês do propósito inicial. E aí nós vemos Josué nesse versículo de número 15 dizendo para eles: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Escolham quem vocês vão servir. Os deuses a quem seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus. Porém, eu declaro uma coisa para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A unidade a qual Josué traz aqui, e nós estamos em uma série de mensagens sobre unidade, Josué traz uma unidade aqui. A unidade que gera a conexão de uma família. Josué inicia dizendo que existia um padrão a ser seguido, e esse padrão era destinado pelo próprio Deus para que o povo vivesse as suas promessas. Existe uma célebre frase de um grande homem de Deus dizendo o seguinte: eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua família. E também não quero ser igual Noé, que salvou sua família e perdeu o mundo. Essa frase é de Malvin Huber. E existe um paralelo que estende-se a nós, porque o servir a Deus não se estabelece por negligenciar a sua família. E amparar e cuidar da sua família não exige que nós negligenciamos a obra de Deus.
Se faz necessário que entendamos que o desejo do Senhor é que nós servimos a Ele juntamente com a nossa família. Deus quer estabelecer sobre nós e sobre a igreja dele que nós não podemos negligenciar a nossa família. E nós aprendemos isso em Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19. Após Jesus curar um homem lunático, e quando Jesus está para atravessar, para ir embora, aquele jovem, aquele homem chega até Jesus Cristo e pergunta assim: mestre, deixa que eu vou com vocês. E Jesus olha para ele dizendo o seguinte: não, vai até a sua família, vai até aqueles que passaram tantas dificuldades por ver você nessa situação, e diga para ele os grandes feitos que foram feitos na sua vida. E Jesus está aqui dizendo o seguinte para nós: que a nossa prioridade é a família. E o aspecto de prioridade que Cristo dá aqui, Ele está dizendo que a nossa libertação, ela tem que ser como o oásis, o lugar de conforto para a nossa família, para que a nossa família viva os princípios do reino do Senhor. Se faz necessário que nós, homens, sejamos um exemplo de nossa casa. Se faz necessário que nós, homens, estabeleçamos os princípios do Senhor e o governo do Senhor dentro dos nossos lares. Josué, com a sua célebre fala, dizendo: eu e minha casa não nos apartaremos do Senhor, se posiciona como o homem que tem o visual daquilo que Deus quer realizar sobre a sua família. Não podemos negligenciar a nossa família com as nossas atitudes, porque o nosso exemplo levará a nossa família a viver as promessas do Senhor. Deus quer nos levar a viver dentro do seu poder em excesso máximo, para que assim nossa casa, nossa esposa, nossos filhos vivam as suas promessas. É necessário que nós, com a sabedoria que vem dos céus, exerçamos o sacerdócio que leva a nossa família a se achegar ao Senhor. E Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3, 4 e 5, dizendo que o exemplo maior de respeito, autoridade e conexão com Deus tem que estar sobre aquele que exerce algo dentro da casa do Senhor, aquele que está na presença do Senhor. Porque o conselho de Paulo a Timóteo é: ei, a sua postura, a sua posição, a sua forma de agir faz com que as pessoas olhem para você e visualizem o padrão perfeito. Porque aquele que põe a mão no arado, ele tem que ser exemplo, para que o poder de Deus se manifeste de uma forma e totalidade, para que os outros olhem e vejam: ele consegue governar a casa dele, e ele está governando aonde ele está com as suas mãos. Isso não se estende só para quem está com o microfone na mão. Isso se estende ao chamado eminente para que nós servimos ao Senhor. O Senhor faz uma convocação, e há um paralelo aqui, porque em muitos dos nossos lares, a mulher é a única que serve ao Senhor. Os esposos estão fora da presença do Senhor. E isso não isenta a mulher de se posicionar como uma mulher que edifica, não como uma mulher que destrói. E esse paralelo que estende para um visual do propósito de Deus sobre a vida da igreja. Como diz o pastor Josué Gonçalves, não tem como existir uma igreja de unidade, sendo que dentro dos lares daqueles que compõem a igreja não existe unidade. Uma frase de um pastor que dorme no Senhor,
Pastor Domingos, não tem como existir uma igreja forte se a família está falida dentro de casa. Precisamos entender, irmãos, que a unidade que envolve a igreja começa pelo primeiro ministério que está sobre as nossas vidas, que é a nossa família. Porque não existe nós vivermos em um teatro onde só representamos o servo fiel dentro da igreja. Não tem como sermos servos do Senhor só quando nós colocamos a nossa roupa de ir ao culto, pegamos a nossa Bíblia, colocamos debaixo do braço, viemos à casa do Senhor, louvamos, tocamos, pregamos, falamos de Jesus no culto. Jesus Cristo quer muito mais de nós, porque o primeiro ministério é a nossa família. E para vivermos o exemplo perfeito, precisamos não negligenciar a nossa família, mas também não podemos negligenciar ao servir a obra do nosso Deus. Um exemplo bíblico disso: o rei Ezequias, após receber lá a enfática profecia de Isaías, dizendo para ele que acrescentaria o Senhor mais 15 anos de vida, após ele receber essa profecia, o rei recebe uma profecia após ele se achar o melhor de todos, porque Ezequias se demonstra como um homem soberbo, onde ele abre a porta do seu palácio e mostra para todas as outras nações as suas riquezas, os seus despojos de guerra. Ele abre as salas inferiores, onde demonstra todo o poderio que ele tinha e tudo aquilo que ele tinha conquistado. Porém, veio uma palavra do Senhor de encontro a ele, dizendo para ele: você perderá tudo aquilo que os seus pais conquistaram, tudo aquilo que foi reunido até hoje, porque o rei da Babilônia invadirá o seu reinado e tomará tudo aquilo que você tem. Até os seus descendentes serão escravos e seus filhos serão feitos como eunucos, quebrando a sua linhagem, dizendo: você não frutificará e não haverá descendência sua sobre a terra. Qual seria o posicionamento de um homem voltado ao Senhor? Mas nas suas palavras soberbas, Ezequias disse: boa é esta palavra que o Senhor falou. Pois Ezequias olha e fala assim: no tempo que me resta, e no tempo que eu estarei aqui, antes de eu morrer, toda a minha família viverá em paz e segurança. Todo o meu reinado viverá em paz e segurança. Ele não olha o futuro de sua família. Ele não enxerga e não se importa com o que aconteceria no futuro da sua descendência. Ele só olha a si mesmo, dizendo: enquanto eu estiver aqui, estarei com segurança. Sabe o que o Senhor está falando? Ai de nós, que não cuidarmos de nossa família para que eles vivam debaixo do centro da vontade do Senhor. Ai de nós, que nos posicionamos como egoístas para vivermos do nosso bel prazer e da forma que queremos, porque o Senhor cobrará de nós, e grande será o peso do juízo do Senhor sobre as nossas vidas. O nosso ministério, o nosso chamado não pode ser edificado às custas do sofrimento da nossa família. E nem a obra do Senhor, o servir ao Senhor, pode ser pesado e negligenciado pelo nosso servir a nossa família bem e negligenciarmos a obra do Senhor.
A unidade que gera conexões estabelece sobre nós e nossas famílias o elo que nos leva a viver as promessas que o Senhor tem para nós. Não adianta nós olharmos a maldição vindo sobre nós e não nos posicionarmos para que nós e nossas famílias estejamos debaixo do centro da vontade do Senhor. Meados de 2012, eu e a Lucélia participamos de uma palestra, que era um curso intensivo, e naquele curso, em 2012, os palestrantes já falavam o seguinte: vocês que querem ter filhos, vocês que já têm filhos e não aprenderam isso, profetize sobre a vida do teu filho antes dele estar existente nessa terra. Lance palavras que colocarão seus filhos dentro do centro da vontade do Senhor. Antes que ele seja gerado, antes que ele exista, libere palavras que vão levar o seu filho a viver no centro da vontade do Senhor. Profetize a bênção que você quer sobre a vida dele e como ele será diante do Senhor, porque zelar e cuidar da sua família estabelece princípios que são eternos. Não podemos negligenciar a nossa família pensando só em nós. Vocês veem o Nicolas? Da forma que nós pedimos ao Senhor, ele fez alguns meses de aula de bateria, mas eu falei ao Senhor: Senhor, eu quero que o meu filho seja um homem de Deus, eu quero que ele seja um músico da sua casa, e que o Senhor desça sobre ele a unção que será diferente de todos os outros que possam chegar perto dele. Ele já tinha ritmo quando ele já era bebezinho, irmãos, porque eu profetizei, nós profetizamos sobre a vida dele. Ele canta afinado, faz uma coisa que eu não consigo, não entendo como é que é a afinação, mas eu falei: Senhor, que o Senhor sobre ele coloque aquilo que é de melhor, dê afinação, que ele possa ser dedicado a fazer aquilo que o Senhor colocar nas mãos dele. Seja o diferencial no seu lar e na sua família. Volte a sua família ao Senhor e nos princípios que levarão a sua família a viver propósitos eternos. Nós não podemos olhar a obra do Senhor e ter o desequilíbrio de vermos e sermos até soberbos em dizer: não, eu vou me privilegiar a dar o melhor tratamento em minha família, e esquecermos a obra. Não podemos negligenciar a obra do Senhor, porque nos últimos dias da igreja as pessoas estão dizendo: não, eu tenho que curtir a minha família, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que estar com a minha família. Mas aí ele não ensina a família a vir para a casa do Senhor, ele não ensina a família a se dedicar a fazer a obra do Senhor, quebrando e não influenciando a sua família a ser devocionada a servir a um Deus que nos deu uma oportunidade. Porque você não recebeu a morte de Cristo como o escape para você viver fora da presença do Senhor. Como eu já falei, Jesus não quer só o culto de domingo, 2 horas sua. Jesus quer você por inteiro, Ele quer todos os minutos de sua vida. E o apóstolo Paulo, no capítulo 9 e 5 de 1 Coríntios, vai dizer, num grito de sua alma, dizendo: será que nós não podemos levar a nossa esposa, que serve ao Senhor, para servir conosco no ministério? Porque os outros apóstolos, irmãos de Jesus, Cefas, dizendo, até Pedro e os outros apóstolos levam as suas esposas, e eu não posso levar a minha, ou nós não podemos levar a nossa. Paulo está falando assim:
quando nós servimos ao Senhor, a nossa família tem que servir junto conosco. Porque casa dividida não prospera. Casa dividida não subsiste. Dando para nós o entendimento que, para vivermos os propósitos do Senhor, precisamos estar dedicados a servir a Ele em totalidade, não negligenciando a família, mas também não negligenciando a obra do Senhor. Tem que ter um equilíbrio. Eu não estou dizendo que você não pode passear com sua família, ir com sua família num parque, ir com sua família no cinema, ir com sua família curtir um momento único que marcará a história dos seus filhos e da sua esposa ou do seu esposo. Eu estou dizendo que nós precisamos ter um equilíbrio, porque nós não dedicamos nem um dia inteiro ao Senhor. Precisamos acordar, porque nós falamos de Ezequias, que seus filhos se tornaram escravos e eunucos. Mas em Atos capítulo 21, versículo 9, nós vamos ver que as filhas de Felipe eram profetisas do Senhor. Por que elas eram profetisas? Porque sobre elas estava a unção que determinava o que o Senhor tem para realizar sobre a vida de alguém. Porque Felipe estava com sua vida voltada a servir ao Senhor em totalidade, ao ponto de ensinar às suas filhas que servir ao Senhor é melhor do que estar lá fora sem fazer nada. Sabe o que eu quero que você entenda? É que da mesma forma que Jesus olha no capítulo 5, do versículo 20, para aquele jovem lunático e fala para ele assim: vai para a sua casa, se apresente aos seus familiares e diga o que foi feito. Jesus Cristo não estava matando o sonho dele de servir ao Senhor, mas Jesus Cristo estava proporcionando sobre ele o maior ministério missionário que poderia ser desatado sobre a vida de alguém. Sabe por quê? Porque nos versículos seguintes, aquele jovem rapaz que volta para a sua casa, ele prega a salvação em Decápolis, dizendo os feitos a qual Jesus tinha feito na vida dele. Mas primeiro ele foi para casa abraçar a sua família e dizer: olha o que Jesus fez por mim. Agora eu estou pronto para proclamar que Jesus Cristo tem boas novas de mudanças. Ele pode transformar, Ele pode libertar. Você, meu irmão, você, minha irmã, não negligencie a obra do Senhor, mas também não negligencie a sua família. Você, meu irmão, você, minha irmã, se posicione dentro do seu lar para levar a sua família, não a qualquer lugar, mas ao altar do Senhor, dizendo: eu e minha família estamos debaixo do centro da vontade de um Deus que é poderoso e é vivo e eficaz para mudar a história de alguém. Precisamos, irmãos, olhar e dizer: não perderemos a nossa família, mas também não perderemos ao mundo inteiro. Vamos pregar as boas novas e vamos cuidar da nossa família. Vamos dizer que Jesus ainda é o mesmo e não mudou, mas vamos dizer à nossa família: eu te amo e eu quero você lado a lado comigo para fazer a vontade do Senhor. Vamos nos posicionar, porque na unidade que gera conexões, vamos gerar conexões dentro do nosso lar, vamos gerar conexões externas, onde pessoas serão alcançadas para viver propósitos eternos e o nome do Senhor ser glorificado. Porque o desequilíbrio na servidão nos leva a ouvir de forma distorcida os padrões do Senhor. Existem pilares necessários dentro de uma casa para estabelecer os princípios de servir em totalidade.
vamos enxergar que os direcionamentos do Senhor estabelecem esses pilares que vão levar a nossa família a se devocionar no Senhor. O primeiro deles é: o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E o amor utilizado aqui, dentro do grego koiné, não é o amor eros, que é o amor romântico, paixão, de um relacionamento entre o casal, o fogo que se acende e muitas vezes termina. Muito menos o filia, que é o amor de amizade, companheiro, de amigos e irmãos. Não é o estronger, que é o amor de afeição e afeto de pai para com seus filhos. O amor utilizado aqui é o amor ágape, que é o amor sacrificial. Então nós, maridos, temos que amar a nossa esposa. E esse amor é o mesmo amor demonstrado por Deus para com a humanidade. Esse é o primeiro pilar que estabelece sobre uma casa, para ela olhar e viver de acordo centro da vontade de Deus. Porque quando Paulo fala de amor, ele está falando do amor sacrificial. Ei, marido, entenda uma coisa: por mais forte que seja a sua esposa, a Bíblia diz que ela é mais frágil do que você. Ela tem debilidades emocionais. Ela tem fragilidades que precisam ser levadas em conta. E nós, homens, precisamos olhar a mulher como sexo frágil, como Cristo olha para a igreja, dizendo: a igreja é mais fraca e eu, o esposo, sou o forte que conduz ela com o meu sacrifício para levar ela para o céu. Precisamos nós, homens, nos posicionar, irmãos, porque o sacrifício aqui não quer dizer na questão monetária, onde nós vamos bancar a nossa esposa para ela comprar o que ela quer. O amor aqui é uma entrega. E essa entrega vai muito mais além do que nós satisfazermos caprichos. O amor demonstrado aqui é o zelo e o cuidado. O amor demonstrado aqui é o direcionamento de entrega e compromisso. Porque esse amor aqui, talvez você não sabe, o amor que a Bíblia fala aqui não é sentimento. Diga: amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Não é. O amor de um homem para com a mulher não é sentimento. E não é dessa forma balela, distorcida que é falado aí fora. O amor aqui é uma decisão, ao ponto de eu olhar e dizer: a minha decisão é amar a Lucélia até que a morte nos separe. Independente das nossas dificuldades, independente das nossas fragilidades, nós precisamos estar em um elo, a qual um olha para o outro com uma decisão de dizer: eu decidi te amar em meio a qualquer situação que possa acontecer. O amor aqui é um compromisso de ser o complemento que o outro não é. O amor aqui é exigente de uma ação que move o natural para vivermos o sobrenatural que Deus tem. O amor aqui é incondicional.
não tem condições pré-estabelecidas para que esse amor se manifeste com uma ação verdadeira. Precisamos acordar, igreja. Para nós, homens, o modelo de amor é o que Cristo fez por nós. O modelo de amor empregado aqui é o sacrifício de dizer: eu me sacrificarei para que haja um bem-estar na vida dela. Precisamos, irmãos, ser destravados nisso. Porque Deus olha para nós, homens, com uma responsabilidade cabível de sermos aquilo que Ele é para a sua igreja. Ele é o provedor, Ele é o fornecedor, mas Ele é aquele que olha com amor. Não podemos exigir um padrão perfeito, porque Cristo olha para nós e não exige um padrão perfeito, porque nós somos falíveis como homens, porque nós queremos exigir de nossas esposas padrão perfeito, porque nós queremos nos posicionar e dizer que a mulher tem que ser aquilo que nós não exemplificamos para que ela seja. Não tem como cobrarmos aquilo que não fazemos. Cristo está falando para nós: faça o que eu fiz pela igreja. Porque se Ele colocar nós na balança hoje, para não dar unanimidade, porque seria uma fala burra, mas pouco de nós subiríamos para os céus se hoje pesássemos, nós fôssemos na balança. Se Cristo exigisse um padrão nosso, nós não seríamos salvos hoje, porque Ele pesaria-nos na sua balança, e a balança dele não tem variação. A balança dele é aquela balança de precisão, que pesa até a poeira que passa pelo ar. Sabe o que eu quero que você entenda, homens, nessa manhã? É que Cristo exige de nós que nós amemos a nossa esposa, e que essa conexão gerada se estenda para os nossos filhos. Mulheres, a Bíblia diz que vocês têm que respeitar os seus maridos. E o respeito empregado aqui é que nós, homens, temos uma posição dentro de nossa casa, da sociedade. A Bíblia vai dizer da submissão, e essa submissão é distorcida por causa das controvérsias, dizendo: a mulher é submissa, ela é menor do que o homem. A mulher é submissa, ela tem que ficar abaixo do homem. Não, a submissão que a Bíblia fala aqui se aprega sobre o respeito e posição que o homem exerce. Não quer dizer que a mulher é inferior ao homem, ou o homem é inferior à mulher. Mas a Bíblia vai dizer que a submissão feminina aqui se emprega na mulher entender a missão do seu esposo como o cabeça do lar. A mulher, ela pode até direcionar dentro do lar, ela pode ter mais aptidão e entendimento dentro de finanças, dentro de fazer o controle administrativo, de cuidar, de zelar, de fazer muita coisa. Só que a última palavra é da cabeça, que é do homem. A mulher pode direcionar até, mas só que a última fala é do seu marido. E que haja um conjunto, não disfuncionalidade, porque uma casa dividida, ela não prospera. Não tem condições de haver uma guerra familiar, e essa família não
não subsistir aos propósitos. Entender a missão que é a da mulher é respeitar a posição do seu marido como o cabeça e sacerdote do lar. Ela pode até dar um choque nele e falar assim: acorda, se direciona, mas a voz é sua, então fala. A mulher que foi constituída lá no Jardim do Éden é a adjuntora, a auxiliadora, é aquela que questiona seu marido para que ele abra os seus olhos e tome a decisão certa dentro da sua casa. Precisamos, irmãos, colocar e diferenciar para que não haja desequilíbrio. O homem não é superior à mulher e nem a mulher superior ao homem, mas o complemento da sua unificação, que é dita lá em Gênesis, dizendo: agora o homem deixará e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Fala do complemento para que os dois direcionem a sua família a viver os propósitos eternos. Há de nós entendermos diferente, porque a submissão aqui é só o respeito e entender, como diz o pastor Cláudio Duarte, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. É que ajuda o homem a se direcionar. Então nós precisamos enxergar as diferenças, porque o respeito da esposa influencia os seus filhos a respeitar a autoridade do seu marido, a respeitar as autoridades constituídas pela sociedade. Porque quando em casa não existe respeito, nós construímos um caráter desrespeitador. Então precisamos nós olharmos e dizermos que nós, maridos e esposas, somos o complemento um do outro, para que os propósitos do Senhor sejam desatados sobre nós. Precisamos olhar para o futuro de nossas famílias e enxergar que o Senhor nos chamou para direcionar a nossa descendência, para que eles não se percam, mas vivam eternamente no centro da vontade do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, seguindo sim a instrução e levando eles ao Senhor. Os pais, nessa última era, têm olhado os seus filhos e não têm os direcionado no aspecto a servir ao reino e serem cidadãos de bem. Existe uma cobrança excessiva e um exagero da educação. Tudo é motivo da criança apanhar, sem ensinar ela o princípio. Irritar os filhos é não os conduzir debaixo do centro da vontade do Senhor, porque a falta de educação também pode ser desencadeado o excesso dela. Então, para isso, nós pais precisamos ensinar os nossos filhos, não os castigar só com vara. Precisamos direcionar eles para que eles vivam e sigam no caminho a qual se deve andar. E viver no caminho, eu preciso estar no caminho. Não tem como ensinar o caminho sem estar no caminho. Provérbios 22, 6. Não existe ensinar o caminho sem estar no caminho. Então se ensine no caminho que deve andar, e quando for velho ele nunca vai se desviar dele. Precisamos entender que o direcionamento depende de nós, e esses pilares têm que ser constituídos dentro do nosso lar, para que nós aqui na igreja, a eclésia,
estejamos vivendo em união, e o céu se abrir e Deus se manifestar, porque não adianta a aparente união aqui dentro de nossos lares, está tudo bagunçado. Então precisamos nos direcionar. Vós, filhos, obedeçam seus pais. E a obediência aqui desata sobre os filhos as promessas de Deus. Porque a promessa desencadeada aqui leva os filhos a viverem propósitos eternos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento de uma promessa que tudo corra bem. E obedecer aqui é respeitar. Obedecer aqui é entender a posição de inferior, dizendo: pai é a cabeça, a mãe é o pescoço, e eu só sou o restante do corpo. Existem comandos, existem direcionamentos. E a mãe, ela tem esse sexto sentido de falar para o filho assim. Eu me lembro uma vez, era meados de 97, 98. Eu peguei, eu não sou velho não, viu, irmão? Eu peguei um Walkman, que era do meu irmão mais velho. Eu peguei, coloquei na bolsa para ir jogar futebol ali na região da Vila das Mercedes ali. E a minha mãe falou assim, ó, eu ia falar, mas não falei, mas Deus falou para mim que não era para você levar, que iam roubar. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Foi roubado. Porque a mãe tem um sexto sentido de nos direcionar. O pai tem um sexto sentido de olhar para o filho e falar assim: olha, respeite a minha autoridade. Porque quando seu pai e sua mãe falar para você assim, ó, não faça, não vai, porque vai dar errado. Não vai. Respeitar é entender que você é submisso à autoridade dos seus pais, até o dia que você sair da casa deles e constituir a sua família. Para sermos abençoados, temos que cumprir as promessas. Para termos vida longa, precisamos honrar os nossos pais. Esse é o direcionamento que nós, para sermos uma família que gera conexão dentro da unidade no Senhor. Maridos amem, esposa seja submissa e filhos obedeçam. Direcionamentos que nos levarão a viver eternamente no Senhor. Para promover unidade, para que aqui na igreja não vivamos de máscaras, atuando, porque um momento vai terminar a cena, a máscara vai cair. Cristo quer que sejamos verdadeiros aqui dentro, para que assim vivamos propósitos eternos. Se faz necessário que não vivamos personagens aqui, sejamos quem nós somos lá na nossa casa, sejamos aqui. Que haja unidade sobre as nossas vidas, que haja unidade sobre a nossa família, que haja unidade na igreja do Senhor, para que o céu se abra e nós vivamos o centro da vontade do nosso Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que dentro do seu lar haverá unidade. Eu profetizo em nome de Jesus que aonde havia não amor, agora haverá um amor transbordante, haverá um amor que excederá o entendimento daqueles que estão perto de você, e na casa do Senhor haverá um mover que nunca houve neste lugar, e viveremos o propósito do Senhor neste lugar.
Oh Espírito Santo, oh Espírito da verdade. Família unida, igreja unida, não tem como Deus não operar milagres neste lugar. Família unida, igreja unida, não tem como vidas não se renderem no Senhor. Família unida, igreja unida, não tem como vidas não serem curadas, não serem libertas neste lugar. Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é poderoso. E o teu amor revela-se a nós nos confrontando. O teu amor se revela a nós nos direcionando. O teu amor se revela a nós, ó Pai, como um pai que ama seu filho e quer discipliná-lo para que ele não se perca. Ah, Deus, que a tua palavra nos direcione para vivermos propósitos eternos, para que a sua palavra nos direcione, Deus, para vivermos segundo aos seus propósitos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre aqueles que nos cercam. Que nós assim vivamos segundo aos propósitos eternos. Senhor, que sobre esta família seja quebrado toda palavra de maldição. Senhor, que sobre essa família seja quebrado toda palavra de ordem no mundo espiritual. E que aonde havia desarmonia, haja harmonia pelo poder do teu nome. Que aonde havia, ó Pai, sequidão, haja abundância de amor, ó Pai. Que aonde havia falta de respeito, haja um respeito mútuo. Que aonde havia, Senhor Jesus, direcionamentos errados, que possa ter e haver, ó Senhor, direcionamentos que levam, ó Pai, a viver em propósitos eternos. Deus, nós te clamamos nessa manhã, ó Pai. Entra, ó Pai, nessas casas. Vai nessas famílias agora. Ah, Espírito Santo, coloca tudo no seu devido lugar, Senhor. Coloca tudo, ó Pai, de acordo ao centro da tua vontade. Porque nós clamamos aquele que tem o poder. Nós clamamos aquele, ó Pai, que tem condições de reverter situações. Aonde estava falido, ó Pai, seja resgatado agora. Ah, Espírito Santo, nós te clamamos. Nós invocamos a tua presença. Nós dizemos: vem, Senhor, vai lá em casa, vai lá na minha família, vai lá, ó Pai, coloca tudo no lugar. Coloca tudo no lugar agora, Espírito Santo. Vai revertendo situações, ó Pai, que estava comunindo, ó Pai, em um divórcio. Reestabeleça agora, ó Pai, a harmonia. Reestabeleça agora, ó Pai, pelo poder da tua palavra. Vai curando agora, ó Pai. Vai curando agora, ó Pai. Vai curando agora, Senhor. De harmonia. Oh, Espírito Santo. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Fique de pé, irmãos.